Nós estamos numa série e hoje nós finalizamos a última mensagem que eu vou ministrar em cima da temática Brasil olha para cima. É uma série de mensagens que nós pregamos durante todo o mês de setembro em todos os cultos de domingo, de quinta, de terça, e nós entendemos que esse é o propósito que nós apresentamos para Deus até a data da eleição. Qual é a ideia dessa série de mensagens? É a gente primeiro entender que nós temos uma dupla cidadania. Eu sou cidadão brasileiro, porque eu sou nascido no Brasil, mas eu sou cidadão do céu, porque eu nasci de novo e agora também eu tenho a cidadania do céu. Então como é que eu posso aplicar os direitos e deveres da minha cidadania no céu para a cidadania da terra? O que eu aprendo à luz da Bíblia com a minha cidadania do reino de Deus para aplicar nesse reino terreno, nesse reino humano? Então nós estamos fazendo uma série de pregações para que o povo de Deus entenda qual é o papel que ele tem como cidadão brasileiro, joseense, paulista e por aí vai, mas também qual é o nosso dever de moradores do céu, de emissários do céu aqui na terra, e o que nós temos que manifestar na terra que é proveniente do céu. Eu quero que você tenha isso em mente para a gente poder mergulhar nessa ministração de hoje, e ao final nós vamos fazer uma oração, um clamor extraordinário para a nossa nação. Portanto, abra comigo a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quero ler isso, depois nós vamos para Jeremias 29, mas coloque para mim aí na tela. Esse texto é um texto muito conhecido e eu quero que você tenha um entendimento um pouco diferente, não diferente, mas um pouco mais aprofundado daquilo que a gente só lê de maneira superficial. Olha o que diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vamos ler de novo? Vamos ler nessa versão que está aqui? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Que se chama pelo... se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Quantos podem dar uma glória a Deus por essa promessa? Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então entenda, isso aqui é uma carta que Deus inspira o profeta Jeremias, passa para ele a mensagem, e o profeta Jeremias ele coloca em papel e escreve ao seu povo que está exilado na Babilônia. O que Deus quer falar com o povo dele que está exilado e morando na Babilônia? Versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade. A prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu trazer uma sinopse, um contexto para você desta carta, desse conteúdo que o profeta Jeremias está escrevendo. O profeta Jeremias escreve isso por volta de 597 a.C. Então entenda que o rei Nabucodonosor, ele fez 3 grandes incursões e 3 grandes ataques a Jerusalém. No primeiro, aconteceu em 603 a.C., onde ele captura e leva, por exemplo, Daniel e os seus amigos
Então, quando essa carta é escrita para o povo de Deus na Babilônia, Daniel já estava morando lá e talvez já inserido em alguma área da estrutura política daquele local, porque Daniel foi quase um vice-rei daquele local. Então, em 603 tem esse primeiro ataque, Daniel capturado, seus amigos são levados para a Babilônia. O segundo acontece em 597, o mesmo ano praticamente, a mesma temporada que essa carta é escrita. Nessa segunda incursão, nesse segundo ataque, eles pegam religiosos e políticos de Jerusalém e levam também cativos, prisioneiros, de volta para a Babilônia. O terceiro acontece em 580 a.C., quando Jerusalém é totalmente destruída pelo fogo e pelo ataque feito pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, aquilo. Então, Jeremias, no meio desses três ataques, próximo daquele segundo, ele está escrevendo, inspirado por Deus, uma carta a todo o povo de Deus que não morava mais em Jerusalém, estava em terra estranha, vivendo entre um outro povo que não tem a sua fé. E a carta dele é uma forma de instruir e dar ânimo àquele povo. Porque se a gente está num local que não é nosso, em meio a pessoas que não professam a nossa fé, a nossa tendência é se fechar, a nossa tendência é se segregar, esperando o dia da salvação, o dia da libertação, o dia em que alguém vai vir, vai trazer, um dia que o nosso país vier a atacar e talvez fazer uma troca diplomática e nos tirar da Babilônia para lá. Então, muitas vezes, quando nós somos exilados, estamos fora do nosso local de convívio, do nosso povo, da nossa fé, do nosso Deus, a nossa tendência é não se misturar com a sociedade, mas esperar uma libertação. Só que o profeta, amando de Deus, escreve assim: ei, casem-se, plantem, edifiquem, empreendam, consigam uma carreira, vai atrás de emprego, forme uma família, participe da cidade a qual vocês estão participando, ao qual vocês estão inseridos. Não é estranho a gente pensar nisso? Então não é para viver segregado, não é para viver separado, não é para viver longe, e Deus está falando: não, eu quero que vocês se misturem, eu quero que vocês entrem, eu quero que vocês casem, que vocês dêem suas filhas em casamento, casem seus filhos, eu quero que vocês plantem e colham, porque eu vou dar prosperidade aonde eu vos coloquei. Jeremias aqui de alguma forma já fazia referência à nossa dupla cidadania, ou seja, existe uma cidadania que você tem no céu, mas existe também uma cidadania na terra. Jesus orou um pouco assim e trouxe esse aspecto quando ele estava falando para os seus discípulos: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus está falando é: vocês não são para ser feitos para se isolarem, não foram feitos para ficar em cavernas, não foram feitos para ter uma fuga, não foram feitos para ficar segregados. Pelo contrário, Jesus, quando ele está falando com os discípulos em Mateus capítulo 10, ele vai além, ele fala assim: eu vos enviarei como ovelhas em meio aos lobos. Muito obrigado, Jesus. Só que não, como é que é? Tu não é mais o meu pastor, que nada me falta, que a tua vara e o teu cajado me consolam? Como é que Jesus vai falar que vai nos enviar como ovelha em meio do lobo? Porque o que Jesus está falando: eu quero que vocês se insiram na sociedade como ovelhas. Então, quando eu te mando como ovelha no meio do lobo, não é para o lobo te devorar e nem para você se tornar lobo. Quando eu te mando como ovelha no meio do lobo, é para você tornar o lobo uma ovelha. Como é que o lobo vai se tornar uma ovelha se as ovelhas não estiverem no meio do lobo, pregando o evangelho para o lobo e falando para tudo isso? É por isso que tem um conceito que chama a graça da garça. Por quê? Porque garça, ela mora no meio da lama. Então, a graça da garça é morar no meio da lama, mas não sujar as suas vestes. Deus nos chamou como seu povo, como suas ovelhas escolhidas, e falou: vou colocar vocês em um ambiente que pode ter corrompido, que pode ser sujo, mas vocês não vão se macular. Pelo contrário, aquele que está sujo vai ser limpo, aquele que está imundo vai ser purificado. Por isso vocês, através dos atos, através do comportamento e da sua palavra, da sua pregação, da minha igreja, vocês vão pegar quem é lobo e transformar em ovelha. Quem era lobo e se tornou ovelha, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Deu certo? Deu certo. Então, o conceito aqui é isso. Vocês estão numa sociedade, temporariamente estão, mas enquanto vocês estão aí e não voltam para a cidadania, para a sua terra do céu, nós estamos aqui enviados, exilados do céu para o Brasil. Deus nos colocou aqui, a palavra de Deus para a gente é: comecem a se inserir na sociedade, plantem, empreendam, casem-se, façam conexões, se envolvam com a cidade a qual eu os coloquei.
Você entende? Durante a infância, juventude da minha mãe, meus avós muitos conhecem aqui meus avós maternos, pastor João Colenda Lemos e a irmã Ruth Doris Lemos, do IBAD. Eles são fundadores do IBAD e são missionários americanos enviados para o Brasil. Então a minha mãe, de alguma forma, ela teve muito contato com os Estados Unidos, e na época da infância dela e da juventude dela, acontecia nos Estados Unidos o que chamavam de Jesus Movement, o movimento de Jesus. De alguma forma, a cultura do Jesus Movement, eu acho que até chegou ao tempo da Nayane, enquanto a Nayane morava lá, porque eu vi na igreja dela um pouco desses aspectos. O que é o Jesus Movement? É o seguinte: Jesus vai voltar, a volta dele é iminente. Para que eu vou estudar no colégio? Vou perder meu tempo. Eu não preciso de uma carreira, eu preciso de um chamado. Para que eu vou me casar? Para que eu vou atrás de uma carreira? Para que eu vou atrás de um emprego? Eu não preciso de um emprego, eu preciso de um ministério. Então, o que eles falavam é: Jesus está voltando, não vamos perder tempo, vamos nos preparar, vamos pregar, vamos ir para a igreja, vamos louvar o Senhor, vamos nos preparar. Só que esse pensamento trouxe efeitos colaterais terríveis para a sociedade. Não é para estudar? Não é para ter carreira, não é para se casar, não é misturar com as pessoas. Por quê? Não, porque Jesus já vai voltar. Se você fizer isso, você vai estar perdendo seu tempo. Deus te chamou para o ministério de pregação do evangelho. Não precisa ser garçom, não precisa ser motorista, porque daqui a pouco Jesus vai voltar. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não vejo Jesus pregando isso. É o contrário, Jesus prega o contrário disso. Jesus fala assim, ocupem, povoem, enquanto eu não retorno para a terra para levar vocês. Ocupem a terra, plantem na terra, edifiquem na terra, empreendam na terra. Então Jesus não promoveu o isolamento, Jesus promoveu a permeação. É por isso que ele chama a gente de sal da terra. Como é que um sal vai salgar sem estar misturado? Se você vai num restaurante e não tem sal na batata frita, você pode trazer um sal, o garçom traz o sal, você fala, bota num pires aqui separado, é assim que salva? Não, você pega e você espalha no meio da batatinha, no meio da salada. Glória a Deus, já estou ficando com fome aqui falando dessas coisas. A gente coloca e mistura no meio. Por quê? Porque o sal só salga a comida quando ela está permeando a comida, quando ela está misturada com a comida, quando ela está com o meio da comida. E o sal naquele tempo e até hoje não tem apenas a função de salgar, tem a função de preservar. Naquele tempo não tinha freezer nem geladeira. Como é que eu preservo uma carne de não apodrecer? Eu coloco ela no sal. Quem conhece, eu sou lá do norte do país, a gente faz muito carne de sol. Carne de sol, mete no sal e bota no sol. Ela não vai apodrecer. Por quê? Porque o sal vai preservar os ingredientes e a integridade da carne. Quando você vai no supermercado e quer comprar um bacalhau, já viu que ele é cheio de sal, você tem que dessalgar? Por quê? Porque ele está fora da geladeira. Se ele não tem sal, ele apodrece. É por isso que colocam no sal. Então o que Jesus está falando é, primeiro, eu quero que vocês estejam no meio da sociedade para mudar o tempero da sociedade, mas ao mesmo tempo vocês vão preservar. Pastor, mesmo com tanta igreja e tanto crente, tem tanto crime, tem tanta prostituição, tem tanta corrupção. É verdade. Agora você imagina, sem os crentes, isso aqui já estaria apodrecido, meu irmão. É por isso que Jesus está falando, vocês no meio estão preservando ainda. Mesmo com tanto crente, já está tão ruim assim, sem crente, isso aqui não ia prestar para exatamente nada. Deus manda a nossa igreja falar, não vamos nos eximir de ter relacionamentos, de ir para a empresa, de empreender, de estar no meio da sociedade, porque nós somos sal naquele local, mas nós também vamos preservar. Se não fosse a igreja, São José dos Campos já estaria podre. O Brasil já estaria podre, já estaria cheirando mal. Não se isolem, permeiem, estejam participativos. E esse ensinamento de Jesus, por várias gerações, por séculos e séculos, tiveram outros ensinamentos que confrontavam ele, que iam de contra ele. Por exemplo, no século V, tinha um homem chamado Simeão, também conhecido como Estilita. Estilita significa morador de pilar, morador de coluna. O que esse cara fez? Esse cara era um pastor, era um religioso, era um líder, mas ele entendeu que a mortificação da carne, a santificação, ela não pode ser feita no meio da sociedade. Ela só pode ser feita se você se isolar e você mortificar assim então a sua carne. O que ele fez? Foi para o meio do deserto, encontrou uma construção antiga e abandonada, e tinha nessa construção um pilar bem largo de diâmetro e alto, 15 metros de altura. Sabe o que ele fez? Ele fez morada naquele local. Ele morou por anos e anos em cima daquele pilar, e ele meditava, e ele orava, e ele pregava lá de cima para todos os seus seguidores e discípulos, que ficaram conhecidos depois
depois como os santos dos pilares, que eles entendiam da mesma forma. Para a gente se santificar, a gente tem que se isolar, fugir, se agregar da sociedade. Somente assim podemos ficar santos, porque eles acreditavam que a segregação e o distanciamento é o que trazia a mortificação da carne. E inspirando uma legião de seguidores, um dos seguidores mais conhecidos, depois você vai no Google e coloca tudo isso, para você ver que história interessante. Tinha um homem chamado Anatole de França, que morava na França. Ele começou a entender e seguir esse cara no 5º século. E aí, como não tinha na cidade dele nenhum pilar grande que desse para ele morar, nenhum pilar que desse para ele subir e ficar habitando ali, o que ele imaginou? Bem, já que eu não tenho aqui, eu vou fazer dentro de casa. Ele subiu na mesa de jantar da sala da casa dele, enquanto a mãe e os filhos estavam fora, os filhos estavam estudando, a mãe estava fora fazendo alguma coisa, a esposa dele. Ele fez todo um negócio, uma preparação, todo um altar, e ficou em cima da mesa da sala de jantar falando: tá aqui, eu vou fazer dentro de casa a minha coluna e a minha estilita. Aí quando a esposa dele chegou em casa, talvez ele era parecido com a minha esposa Nayane. Quando chegou, ela falou assim: que palhaçada é essa? O que você está fazendo em cima dessa mesa? Pode logo sair desse local. E aí ele escreveu em seu diário, que é famoso, uma célebre frase que eu vou dizer para você como ele escreveu. Abre aspas: eu logo percebi que é muito difícil você se tornar um santo dentro da sua própria casa, morando junto com a sua mulher e com seus filhos. Agora eu vejo porque Simeão foi para o meio do deserto para se santificar. E tem gente pregando isso até hoje. Quer santificar? Quer ser separado e puro? Sai do meio da sociedade, foge de todo mundo, vai para os monges lá no monastério, lá para os locais, lá para um local que ninguém te vê, sobe e não tem contato com ninguém, só assim você vai se santificar. Só que você entende, hoje nós precisamos de santos também, só que Jesus não chama a gente para santificar em meio ao deserto e em cima de colunas. Hoje, Deus não quer santo de pilar. Hoje Deus quer santo dentro de colégio, Deus quer santo dentro de táxi, Deus quer santo dentro da faculdade, do colégio, da escola, da empresa, do ônibus, da igreja, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do STF. Então Jesus não chama a gente para fugir, para se santificar. Ele fala: entra no meio, permeia, se envolva, e lá dentro você vai mudar tudo isso. Eu posso profetizar isso? Deus vai levantar pessoas na nossa igreja para ocupar vários lugares da nossa sociedade, e lá eles vão ser ovelha, e lá eles vão ser sal, e lá eles vão ser luz, e lá eles vão fazer a diferença, porque Deus não nos chama para sermos separados. Entrem no meio da sociedade e transforma a sociedade de dentro para fora. Lembrando que no tempo de Nabucodonosor era um totalitarismo. Lá ele era lei. Hoje a gente tem um luxo chamado democracia, ou seja, eu começo e eu consigo fazer a minha vontade e a minha voz ser escutada através do meu voto. Temos que dar voz à nossa fé, e nós damos voz à nossa fé através do nosso voto. Fala para a pessoa do teu lado: a tua voz é o teu voto. Pastor, eu vou orar. Ora, mas vota. É orar e votar. Porque se você ora sem votar, é a mesma coisa que eu rego um chão que não tem nenhuma semente. Eu estou regando com a minha oração. Qual semente você lançou para aquele local? Porque a oração não é a semente para escolher os governantes. É o voto que é a semente e a ação que você vai escolher os governantes. Mas depois de você lançar essa semente, você ora para que Deus abençoe. Melhor do que orar pelos governantes é escolher o governante e depois orar por ele. É se envolver com as grandes decisões e decisões sensíveis que nós vivemos na nossa terra. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade, a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade. Isso quer dizer que a minha casa só vai ser segura se a minha cidade for segura. A minha casa só vai prosperar se a minha cidade prosperar. A minha casa só vai ter paz. O texto é tácito: ore pela paz da cidade de vocês, porque a paz de vocês depende da paz da cidade. Não adianta eu querer entrar dentro de casa e falar: aqui é o meu pedacinho do céu, aqui é a minha paz. Se eu não me envolvo com a minha cidade e mudo a minha cidade, eu nunca vou ter paz dentro de casa, porque a minha paz depende da paz da minha cidade. Não tem então como a gente morar em São José dos Campos sem orar e trabalhar e fazer a nossa voz ser escutada aqui. Então,
O que Deus está propondo aqui é: eu quero mudar a cidade de vocês, mas eu vou mudar por intermédio de vocês. Deus nos chama para sermos mediadores. Não mediadores de salvação, porque Jesus já fez tudo isso. O único mediador que existe entre a terra, entre os homens e Deus, é Jesus para a nossa salvação. Mas depois que nós somos salvos, Deus fala: agora tudo que eu vou fazer na terra vai ser através de vocês, homens. Eu não vou descer com um anjo para lá, para votação. Eu não vou descer pessoalmente com a minha carteira de votante, com o meu título de eleitor para fazer votação. As mudanças que vocês precisam na terra, eu vou trazer para vocês, e é vocês que vão fazer. Existem decisões que Deus toma pela sabedoria, pela soberania e pela onipotência e onisciência dele, e ponto final. Mas quando a gente fala de modificações na terra, na cidade, lembra daquele texto, e eu falo que sempre falei isso aqui na igreja, em Gênesis diz que Deus trazia no jardim do Éden todos os animais até Adão, e Adão os nomeava, e conforme Adão nomeava, assim era. Adão, qual nome tu dá para esse animal aqui? Cachorro, amém. E para esse gato, amém. Qual nome você dá para isso? Urubu, amém. Qual nome você dá para isso aqui? Cavalo, amém. Então existem situações que Deus não toma decisão. Ele traz você para um ambiente e fala: o nome que você colocar na urna e der ok, eu vou dizer amém. Não é uma decisão minha, é uma decisão de vocês. Então existem coisas que nós vamos decidir pelo nosso país e pela nossa cidade. Ou seja, Deus fala: vocês serão os mediadores para que a vontade do reino dos céus se manifeste aqui na terra. Intercessores, intermediadores. Inter quer dizer: eu estou no meio daquilo que acontece no céu e daquilo que acontece aqui na terra. Jesus teve esse papel para a nossa salvação, mas agora para a prosperidade da nossa cidade, é Deus falando: vocês vão ser os intermediadores disso tudo. É vocês que vão manifestar a minha vontade aqui do céu e torná-la na terra. Oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é o teu reino da terra que sobe para o céu, é o reino do céu que desce para a terra. E Deus usa cada um de nós para que o reino dos céus seja manifestado aqui na terra. Ou seja, esse é o meu papel como cidadão do céu e cidadão da terra. Dupla cidadania. Eu tenho que fazer com que o meu país do céu se manifeste no Brasil, o meu país terreno. Agora, para questões terrenas, cívicas, da cidadania, Deus escolheu a mim e a você, Deus escolheu a igreja e outorgou a cada um de nós esse papel e essa responsabilidade. Ou seja, existem coisas que as políticas públicas resolvem, que os candidatos resolvem e que os partidos resolvem. E é responsabilidade deles, e nós temos que exercer o nosso papel para nomeá-los, para resolver os problemas terrenos. Só que nem tudo que a gente vive na terra é problema terreno. A Bíblia nos fala muito sobre as perplexidades, coisas que acontecem como sinal do fim dos tempos. Você entende que depois que Jesus subiu, desde que Jesus subiu para o céu, já é o fim dos tempos? Porque para ele um dia é como se fosse 1000 anos. Ou seja, você fala: mas já estou em 2020, Jesus não voltou. Para ele foram 2 dias só que passaram. Então desde lá a gente tem sinal do fim dos tempos. Mas o sinal do fim dos tempos não é algo que é controlado pelo reino terreno. São sinais e perplexidades que é controlado pelo reino sobrenatural. Então para as coisas da terra, quem dá solução é o nosso voto. Mas para a coisa do céu, quem dá solução é a igreja. Perplexidades. Não adianta a gente esperar que presidentes, que senadores, que governadores, que deputados resolvam problemas que Deus colocou na mão da igreja para resolver. O grande problema é que a gente quer terceirizar uma responsabilidade nossa, e Deus está instruindo: existem coisas terrenas e a responsabilidade de vocês nomear e cobrar o candidato e o governante, mas existem coisas que eu, Deus, vou cobrar da minha igreja, porque eu coloquei o poder e a autoridade nas mãos de vocês. Que é isso, pastor? O que são perplexidades? Que o senhor diz que políticas públicas não resolvem. A gente acha que guerras, conflitos, pandemias são coisas que governos resolvem. Aí o Senhor fala: não, esse é o sinal do fim dos tempos. Não tem como parar. Não tem como governos segurarem isso. Você lembra que Jesus falava: pedintes, pobres, pessoas na rua, vocês sempre terão isso.
A gente se engana quando a gente acha que um presidente, um governador e tudo, embora a gente deve procurar isso, vai acabar com um problema de gente morando na rua e de fome no mundo. Não vai. Jesus falou: vocês sempre terão eles com vocês, porque isso é uma perplexidade não da terra e do céu. E quem é que resolve essa ferida da terra? Não é um governante, não é um presidente, não é um político, é a minha igreja. Eu vou provar para você. Uma pessoa deu glória a Deus é porque você está falando: onde é que o pastor André quer chegar? Você entende? Deus votou em cada um de nós, elegeu cada um de nós para fazer na terra o que o governo humano não consegue fazer, para agir na terra como cidadão do céu, para manifestar na terra aquilo que acontece no céu. E pastor, como é que a gente soluciona as perplexidades do mundo? Na verdade, que perplexidades são essas? Vou dar um exemplo para você. Ezequiel 22, versículo 29 a 30. Ezequiel 22, 29 a 30 diz assim: o povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Parece que foi escrito hoje isso aqui, tuitaram hoje isso aqui. Vou ler para você de novo o que ele está escrevendo. Veja se isso é um problema lá de trás, de 600 anos antes de Cristo, ou de agora. O povo da terra pratica extorsão, anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles, olha o que Deus está falando, eu procurei nesse ambiente de extorsão, de mentira, de roubo, de xenofobia, eu procurei nesse ambiente um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. Eu procurei um intermediador, alguém que se colocasse entre a vontade do céu e o que acontece na terra. E Deus está falando: procurei entre eles alguém que reconstruísse a muralha, que se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse. Mas eu não encontrei ninguém. Eu não encontrei ninguém que se colocasse na brecha, que se colocasse no meio, que se colocasse como intermediador da minha vontade do céu, para pegar minha vontade e materializar aí na terra. Deus está procurando lá do céu homens e mulheres, uma igreja que fala: Senhor, qual é o papel social de cidadão do céu que eu preciso ter para mudar os problemas e as perplexidades da terra, que políticas públicas, que políticos e governantes não vão conseguir resolver, porque Deus está procurando pessoas para fazer a diferença. E a minha pergunta: Ele vai encontrar nessa igreja, nessa noite, pessoas que falam: eu me coloco nessa brecha? Eu me coloco no meio, eu quero intermediar a vontade do céu, eu quero intermediar o agir de Deus, eu quero que Deus inclua a mim naquilo que Ele está realizando aqui na terra. Porque, gente, a terra está doente, desde que Jesus voltou, rumores de guerra, sinal do fim dos tempos. A guerra está doente com pandemias, com pestes, com pragas, com desrespeito, com polarização, com corrupção. E Deus está buscando pessoas que resolvam este problema, que políticos humanos e leis aqui da terra não vão conseguir resolver. Pastor, quem vai ser essa solução? Jesus, né? Não, Jesus já fez o papel de intermediador dele. Ele já pegou e já comprou, e ele já morreu por nós, e já vai nos levar para o céu quando nós estamos debaixo do seu sangue. Mas para consertar a terra não é Jesus, somos nós. Enquanto somos cidadãos terrenos com cidadania do céu, somos nós. Existe uma responsabilidade da igreja. Então, problemas terrenos eu resolvo com o meu voto e com a minha cobrança a quem eu votei. E as perplexidades que não são naturais, que não são terrenas? Pastor, como é que a gente resolve essa proeza? Como é que a gente sara as feridas que existem na terra? Como é que a gente resolve problemas que governo após governo, partido após partido, centro, meio, esquerda, direita, centro, meio, desde sempre a gente não conseguiu resolver o problema de fome, de prostituição, de distribuição de renda, de pessoas pobres, de gente roubando, de gente matando, de gente abortando. A gente nunca conseguiu. 2022 e parece que só vai piorando, pastor. Então você entende? Isso não é um problema que a gente resolve com voto, porque não é uma perplexidade terrena. Como é que a gente sara a nação? Nós lemos o texto. Bota para mim, Nata. 2 Crônicas, versículo 17. Versículo 7. Capítulo 7, perdão. Versículo 14. E
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, do céu eu ouvirei, eu perdoarei primeiro o pecado e eu vou o quê? Sarar a sua terra. Eu não sei se você prestou atenção no que o texto diz. Olha que fantástico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a solução não está no arrependimento dos pecadores do mundo. O que o texto está falando é: eu não preciso que o mundo inteiro ore por mim, eu preciso só que a minha igreja ore por mim, porque é o meu povo e eles são chamados pelo meu nome. Só a igreja orando, se humilhando, desviando dos maus caminhos. Se a gente buscar isso, nós temos a solução para sarar o Brasil. Não é terra. Quer sarar o Brasil? A igreja sozinha, sem necessidade de políticas públicas, consegue resolver grandes problemas de perplexidades que não são provenientes de coisas terrenas, que não são coisas naturais. O que Deus está falando é: eu não preciso que pecadores, eu não preciso que corruptos vamos orar para Deus pegar aqui e salvar aquele cara. E Deus, quem sabe um grande empresário, a gente ora, ele vai se converter. A gente vai orar para todo o STF se converter. Deus está falando: não é isso que vai trazer a solução. Você quer trazer a solução para a terra? Não é quando o pessoal do mundo se converte, é quando a minha igreja se humilha, é quando a minha igreja ora, é quando a minha igreja me busca, é quando a minha igreja se desvia dos maus caminhos, é quando a minha igreja deixa de pecar. Quando a minha igreja entender que o papel de mudança para sarar a terra já está na mão dela, a chave já está na nossa mão como igreja. Vamos ler o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a igreja fizer isso aqui, o Brasil vai mudar, São José dos Campos vai mudar, tudo vai mudar. Então, o meu voto coloca políticos para solucionar problemas naturais e terrenos. Mas a minha oração, mas a minha humilhação, mas a minha busca, mas eu me desviar dos maus caminhos, isso vai trazer solução e botar na mão da igreja a solução das perplexidades deste mundo. Você entendeu isso? Não outorgue para terceiros algo que Deus colocou na nossa mão. Não temos expectativa que A, B ou C, partido A ou B ou C vai resolver algo que Deus está falando. Ei, vocês sempre terão isso aqui. Essa ferida aqui nunca vai sair. Independente se é para ir de primeiro mundo ou de terceiro mundo. Vocês nunca conseguirão se livrar disso, porque não é um problema natural. E políticas públicas não resolvem problemas de perplexidades sobrenaturais. Só quando a minha igreja entender que ela pode entrar dentro de uma dimensão sobrenatural, de uma dimensão espiritual. E ao humilhar, e ao orar, e ao me buscar, eu vou ouvir, eu vou olhar, eu vou perdoar pecado e eu vou sarar a terra. Fique de pé comigo, por favor. Deus não espera uma postura dos pecadores. Deus espera uma postura dos salvos, da sua igreja. Pastor, a gente tem que mudar. Não. Está na mão da igreja. Será que a gente pode bater no peito e falar: isso aqui é responsabilidade minha? Isso aqui quem vai mudar sou eu? E o que nós vamos fazer nesse momento então? Nós vamos praticar. Eu quero chamar, pega o microfone, eu quero chamar os pastores da Sudeste. Se cada um puder orar 2 a 3 minutos, sobem aqui os pastores. Eu vou pedir que vocês desçam a bandeira do Brasil ali atrás. Nós vamos fazer um momento de oração. Vamos começar a fazer isso aqui? Vamos exercitar? Os pastores podem subir da Sudeste, podem subir. Nós vamos baixar ali. O que eu vou pedir para você? Nós vamos levantar aqui um momento de 10 a 15 minutos de clamor pelo Brasil. Porque esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Vamos começar fazendo essas duas coisas? Porque aqui eu não posso determinar se você vai buscar a face dele. Aqui eu não posso fazer outra coisa, que são atitudes contínuas, que não para aqui, não é um ato só. Mas eu quero startar, eu quero dar o primeiro empurrão. Eu quero botar a gente no caminho para a gente começar a orar e se humilhar. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé. E eu quero fazer um pedido aqui: se você quiser ficar andando, vai lá e toca na bandeira. Vai lá e ministra sobre a bandeira do Brasil. Vai lá e abençoa a nossa nação. Então nós vamos aqui, devagarzinho o pessoal vai tocar. Cada pastor vai fazer uma oração de poder, uma oração de humilhação. Aí depois a gente canta baixinho só o instrumento, mas eu quero ouvir o barulho da sua voz e da sua oração. Nós vamos terminar essa série de mensagens fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Se é o povo dele que tem que orar e se humilhar, vamos fazer isso. Eu não tenho expectativa de ninguém se converter lá fora para Deus fazer algo aqui dentro. Deus fala: não tem expectativa com o mundo.
Eu não vou agir quando o corrompido se não corromper mais, quando o malfeitor deixar de fazer mal. Não é por aí. Não espere e não tenha expectativa em atos de terceiros. É de vocês que eu quero uma ação. É de vocês que eu quero um posicionamento. Durante 10 a 15 minutos, se você quiser andar pelo ambiente, orar, se ajoelhar, tocar na bandeira, eu vou lá atrás, eu vou tocar e eu quero ministrar sobre a bandeira do Brasil. Porque nós estamos a 5 dias das nossas eleições. E muita coisa pode ser resolvida. Porque lembra, você tem uma dupla cidadania. Exerça o seu direito de cidadão da terra. Vote, confie, coloque pessoas que vão abençoar o Brasil. E depois de você colocar pessoas que vão abençoar o Brasil, você vai orar, se humilhar, se desviar dos maus caminhos, vai buscar a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Quando os dois combinam, meu amigo, aí você vai ver a atuação de Deus. Porque pode ter até um governo bom, um governo justo, mas se não tem uma igreja que ora e que se humilha, nada vai acontecer. Existem perplexidades que só o povo de Deus consegue resolver quando a gente ora e se humilha. Então, um a um, os pastores vão orar. Fique à vontade, joelho em pé, deitado, correndo, marchando, como você quiser. Vamos abençoar a nossa bandeira e a nossa nação, e profeticamente nós vamos declarar: São José dos Campos, São Paulo e o Brasil pertencem ao Senhor.